Vamos lá, pessoal, corrigir essa questão 3 do Enem de 2012. Vamos lá comigo? Diversos estudos têm sido desenvolvidos para encontrar soluções que minimizem o impacto ambiental de eventuais vazamentos em poços de petróleo, que liberam hidrocarbonetos potencialmente contaminantes. Alguns micro-organismos podem ser usados como agentes de biorremediação nesses casos. Os micro-organismos adequados a essa solução devem apresentar a capacidade de, letra C, utilizar hidrocarbonetos em seu metabolismo. O que acontece, pessoal? O petróleo é uma mistura complexa de vários componentes, sendo que a maior parte deles são hidrocarbonetos. Se existe um derramamento de petróleo e um micro-organismo em seu metabolismo utiliza o hidrocarboneto, ele meio que utiliza aquilo que está derramado no oceano, no mar, por exemplo. Então, numa situação hipotética de um eventual derramamento de petróleo, poderia-se utilizar esses micro-organismos para degradar e para consumir esses hidrocarbonetos e, consequentemente, minimizar o impacto gerado. Tá bom? Então, a resposta aqui é a letra C por isso. A letra A é excretar hidrocarbonetos solúveis. Primeiro, o hidrocarboneto não é solúvel em água, tá? Existem algumas possibilidades? Existem, mas se o micro-organismo colocar mais hidrocarboneto, não vai ajudar em nada. Estabilizar quimicamente os hidrocarbonetos também não tem nada a ver. Diminuir a degradação abiótica de hidrocarbonetos teria que aumentar, né? E transferir hidrocarbonetos para níveis tróficos superiores também não é a resposta mais adequada. Então, questão letra C. 7. Quando colocamos em água, os fosfolipídios tendem a formar lipossomos, estruturas formadas por uma bicamada lipídica, conforme mostrado na figura. Quando rompida essa estrutura, tende a se reorganizar em um novo lipossomo. Então, aqui tem os fosfolipídios, meio aquoso, né? E aí tem uma parte dos fosfolipídios que interagem e uma parte externa que interage com a água. O que acontece, pessoal? Esse arranjo característico se deve ao fato de que os fosfolipídios apresentam uma natureza anfifílica, ou seja, eles têm uma parte hidrofóbica e uma parte hidrofílica. Como que é? A cabecinha, essa bolinha aqui está representando como se fosse a cabecinha, ela é uma parte hidrofílica. E o rabinho assim é uma parte hidrofóbica. As partes hidrofóbicas, ou seja, apolares, elas interagem e ficam as partes polares, entre aspas, uma para fora e a outra para dentro. Digamos assim, só para a gente ter um ponto de referência. Então, por isso que a resposta é a letra E. Questão 8. Alcaloide de álcali básico com sufixo oide, semelhante a, é uma substância orgânica de caráter básico, derivada principalmente de plantas, mas não somente, podendo ser também derivadas de fungos, bactérias e até mesmo animais. Os chamados alcaloides verdadeiros possuem ainda um anel heterocíclico, então de caráter básico e um anel heterocíclico. Seus nomes comuns e que estamos habituados a ver geralmente terminam com o sufixo ina, cafeína, pilocarpina, e outras, né, gente? E outras aí, tá? Outros nomes terminados em ina. De acordo com o texto, assinale a opção que traz um alcaloide verdadeiro. Bom, ele tem que ter um anel heterocíclico e ter características básicas. Bom, características básicas, gente, eu já excluo este, porque em moléculas orgânicas desse tipo, características básicas vão ser aminas. Então, eu já excluo a letra A e excluo a letra E. Aminas têm características básicas, tá bom? Ainda, então, todos os outros aqui têm as aminas nas suas estruturas, né? Só que tem que ter um anel heterocíclico. Um anel heterocíclico, é um anel no qual tem um heteroátomo, ou seja, é a letra D, que tem essa característica. Nem a B e nem a C tem isso.
Então, o único que é o alcaloide verdadeiro é a letra D. 4. O antiácido conhecido como sal de fruta é constituído por uma mistura de carbonato de sódio. O carbonato de sódio é Na2CO3. Bicarbonato de sódio, NaHCO3. E ácido cítrico. Vou escrever assim, ó, ácido. Quando o sal de frutas é acrescentado à água, ocorre a reação de neutralização entre os íons H+, provenientes do ácido cítrico com... Bom, o que acontece? Sais de carbonato e sais de bicarbonato têm características ácidas. Têm características básicas. Ou seja, o carbonato neutraliza o H+, e nesse processo vai produzir H2O e CO2. Ou então o ânion bicarbonato neutraliza o H+, formando H2O e CO2. Por isso que a resposta é a letra B. Então, íons bicarbonato e carbonato produzindo água e CO2. O que acontece, gente, é que nesse processo, quando o H+, por exemplo, encontra o bicarbonato, nesse processo aqui forma-se ácido carbônico. O ácido carbônico instável vira CO2 e água. Tem um equilíbrio aqui. Tá bom? Então é por isso. Questão 5. Essa questão é muito inteligente, pessoal. Porque ele fala assim, ó, a revelação das chapas de raio-x gera uma solução que contém íons prata nessa forma aqui, ó. Para evitar a descarga desse metal no ambiente, a recuperação de prata metálica, ou seja, da prata metálica, pode ser feita tratando eletroquimicamente essa solução como uma espécie adequada. O quadro apresenta semi-reações de redução de alguns íons metálicos. Então, gente, eu quero fazer o tratamento disso. E eu quero fazer a primeira semi-reação acontecer. Eu quero que a primeira semi-reação aconteça. E ela é a redução dessa espécie. Tá? Lembrando que nessa primeira semi-reação, para que a gente tenha esse processo acontecendo, o potencial é de mais 0,02 volts. Essa aqui vai ser a redução. Ou seja, eu tenho que ter uma oxidação, para que eu tenha uma oxirredução. Bom, na oxirredução aqui embaixo, o potencial global do processo tem que ser positivo. Então, vamos pensar, qual semi-reação que eu posso colocar aqui de oxidação tem que ser oxidação, que somado dê positivo. Vamos pensar, tem que ser oxidação. Então, pode ser oxidação do cobre? Não, porque a oxidação do cobre vai dar menos 0,34, mais 0,02 vai dar negativo. Pode ser oxidação da platina? Não, porque vai dar menos 1,20, mais 0,02 vai dar negativo. Então, não pode ser nenhum desses metais. Mas pode ser a oxidação do alumínio, pode ser a oxidação do estanho, e pode ser a oxidação do zinco. Só que tem um detalhe, galera. Na resposta, olha a resposta. Então, ó, cobre e platina não pode ser. Aí muita gente ficou em dúvida entre essas três. Só que tem um detalhe. Poderia ser o alumínio, o estanho e o zinco. Aqui na C e na E não é o alumínio. Na C é o alumínio 3+. E o alumínio 3+, galera, ele reduz. Não pode ter duas reduções. Na letra E é o zinco 2+, e o zinco 2+ reduz. Não pode ter duas reduções. Então, por isso que a letra D é a resposta, é o estanho, de acordo com os dados da questão. É claro, se tivesse o zinco seria melhor, mas não tem zinco 2+. Tá bom? Essa que é a história. Se tivesse o alumínio, seria melhor. Mas não tem alumínio na resposta, tem alumínio 3+ na resposta. Então, por isso que a resposta é a letra D. Questão 6. De acordo com a figura, assinale a alternativa que indica a sequência correta para os seguintes itens. Mangueira em que se dá a entrada de água corrente. A água corrente entra por aqui, pessoal, pela mangueira B. Aí ela passa aqui por dentro e sai aqui por fora a água um pouco menos quente, para deixar exatamente esse cano mais frio.
o primeiro solvente a ser recolhido é o que tem menor ponto de ebulição. Tá? Então, o primeiro solvente a ser recolhido é o ciclohexano, que é recolhido aqui, ó, no frasco 3. Tá? Então, B, ciclohexano, e esse processo é uma destilação fracionada, porque aqui a gente está vendo a coluna de fracionamento, ou torre de fracionamento, e é uma mistura de líquidos. Tá? Então, a resposta é a letra E. Questão 7, constante de equilíbrio, ele dá uma constante de equilíbrio de um ácido fraco, e que é o pH. Aqui a gente faz o seguinte, gente, ó, Ka vai ser a concentração de H+, vezes a concentração do ClO- sobre a concentração do HClO. E esse valor vai dar 2 vezes 10 a menos 9. Só que no equilíbrio, para cada 1 do H+, que é formado, vai formar 1 do ClO-. Então, o que eu vou fazer, gente? No lugar da concentração de ClO-, eu posso escrever concentração de H+. E a concentração do ácido hipocloroso é 0,05. Então, no lugar aqui, ó, eu vou escrever 0,05. Agora é fazer conta. Multiplicando cruzado. Opa, só um minutinho, pessoal. Concentração de H+ ao quadrado é igual a 10 vezes 10 a menos 11, que vai dar 10 a menos 10. Então, a concentração de H+, tirando a raiz quadrada dos dois lados, vai ser 10 a menos 5. O pH igual a 5, letra C. E a questão 8, certos utensílios de uso hospitalar feitos com polímeros sintéticos devem ser destruídos por incineração em elevadas temperaturas. É essencial que o polímero escolhido para a confecção desses utensílios produza a menor poluição possível quando os utensílios são incinerados. Com base nesse critério, dentre os polímeros de fórmulas gerais, então ele colocou o polietileno, o polipropileno e o PVC. 3 polímeros. Podem ser empregados na confecção de utensílios hospitalares apenas. Gente, hidrocarbonetos, beleza. Porque quando você queima o carbono e o hidrogênio, vai virar CO2 e água na combustão completa. O problema é o PVC, que tem cloro. Nesse processo da queima do PVC, gente, produz HCl, gás, que em contato com as mucosas libera H+. Então, consequentemente, ela acidifica as coisas. Isso é tóxico, tá? Isso é muito perigoso. Então, por isso, a resposta é letra E. O polietileno e o polipropileno. Beleza, pessoal? Valeu!